Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Iniciação à Vida Cristã. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, catequistas, que estão sedentos, desejosos de avançar na iniciação à vida cristã, conhecer um pouco mais. Hoje eu vou falar, eu vou apresentar aqui para vocês essa equipe que está desenvolvendo, que está junto nesse trabalho focado na iniciação à vida cristã, e depois nós vamos esclarecer para vocês um tema que é o tema da live de hoje, tá bom? E eu quero agora iniciar este nosso... Deixa eu ver uma coisa aqui. Quero iniciar a nossa reunião apresentando a nossa equipe e depois nós vamos fazer uma oração para começar nosso conteúdo, tá bom? Eu quero começar chamando a Elizabeth, que é a idealizadora deste programa, da Iniciação à Vida Cristã. Oi, Beth, boa noite. Apresente-se para nós, por favor. Olá, boa noite. Aqui é a Beth Andrade. Eu sou da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Que bom, Beth, seja bem-vinda, querida. Sua presença enriquece muito esse nosso encontro de hoje. Muito obrigada, viu, pela sua iniciativa, por ter formado. Agradecemos a Deus porque você disse o seu sim e hoje estamos aqui realizando esse encontro. Obrigada, Beth. Agora eu quero chamar a Márcia. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Eu sou Márcia Campos, eu sou da Diocese de Guarulhos. Obrigada, Márcia, seja bem-vinda aí com a sua experiência que vai ajudar tantos catequistas. Muito obrigada. Luciana, tudo bem, Lu? Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que estão assistindo. Meu nome é Luciana da Silva Tirelli, eu sou da Diocese de Santo André, São Paulo. Obrigada, Lu, pela sua presença. É muito importante você aqui junto de nós também, viu? Oi, Rosiana, boa noite. Boa noite, Raquel. Meu nome é Rosiana Lima, sou da Arquidiocese de Olinda, Recife, Pernambuco. Seja bem-vinda, Rosiana. Gratidão aí por trazer para nós a sua experiência com o IVC também. Vai ser muito importante hoje a sua colocação para nós. Obrigada. Oi, Eliane, tudo bem? Eu estou vendo que você está entrando e saindo, você está fugindo, o que está acontecendo aí? Seja bem-vinda. Oi, boa noite, pessoal, boa noite todo mundo. Sim, está dando problema aqui com o meu Zoom. Ele fecha sozinho, mas estou coordenando, vamos lá. Então, eu sou a Liane Sebem, eu sou da Arquidiocese de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Olha que legal, seja bem-vinda, Liane, você também vai nos enriquecer com seus conhecimentos para a live de hoje. Gente, catequistas de norte a sul do Brasil, viva, viva! Que alegria ter vocês aqui. E vamos iniciar, então, este encontro fazendo uma oração. Vamos rezar todos juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E nós vamos pedir à nossa mãezinha, Nossa Senhora das Dores, que nos inspire para que esse encontro realmente atinja o seu objetivo. Que nós sejamos o reflexo de nossa mãezinha do céu aqui na terra, levando Jesus conosco até o fim, por onde nós andarmos, nos mantendo de pé, mesmo diante das nossas dificuldades e adversidades, assim como foi a nossa querida Nossa Senhora das Dores. Que nossa fé seja inabalável e a nossa força venha do Espírito Santo, que nos impulsiona e nos move para fazer ecoar a nossa voz e anunciar Jesus para o mundo. Rezemos todos juntos uma Ave Maria, pedindo essa proteção e pedindo que a gente tenha Maria como um exemplo de anunciar Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pois bem, eu quero agora, então, chamar a Elizabeth para ela iniciar explicando para você, catequista, como é que surgiu este interesse e essa iniciativa dela da gente trabalhar a iniciação à vida cristã. Então, é uma alegria grande, né, estar aqui, né, fico até emocionada de poder fazer parte desse grupo, que para mim também é um presente, e agradeço a participação, sim, de cada catequista que está aqui hoje, que eu sei que é de coração, e realmente o objetivo de cada uma é ajudar. Então, é esse o nosso propósito, será uma partilha rica de várias experiências. Então, neste momento, gostaria de convidar a nossa querida Márcia. Olá, pessoal. Então, o que nós vamos fazer hoje, nessa primeira live, é justamente isso que a Beth falou. É partilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Nós não sabemos absolutamente nada. Estamos no caminho, aprendendo. Mas o pouco que nós sabemos, com muita alegria, a gente vai partilhar com vocês. Nós sabemos, pelas perguntas que vieram, pelas dificuldades que foram apresentadas, que algumas dioceses já caminham, outras ainda não, outras dioceses, em algumas paróquias, há implantação da IVC, em outras paróquias não. E aí vem a primeira pergunta, a pergunta clássica, né? O que é IVC? O que é a iniciação à vida cristã? Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre isso a partir das nossas experiências. Aqui na Diocese de Guarulhos, nós já estamos aí há cerca de 6 ou 7 anos com a implantação da iniciação à vida cristã, né? Com o passo a passo. E o primeiro momento foi o quê? A formação. Nessa formação, a gente veio aprendendo realmente o que é a iniciação à vida cristã. A iniciação à vida cristã, como a própria palavra diz, né, como o próprio termo nos coloca, é um começar, é um iniciar. E também precisamos saber que é um resgate. A nossa igreja hoje reconhece que, diante de tantas dificuldades, de tantas mudanças da sociedade, nós não vivemos mais numa sociedade onde o cristianismo é uma unanimidade, né? E aí a igreja nos chama a resgatar aquilo que nós temos lá da nossa origem, acompanhar, apresentar, introduzir, caminhar ao lado. A iniciação à vida cristã é uma experiência, é um encontro que nós, que já fazemos com os outros. Sejam crianças, sejam adultos, né? A iniciação à vida cristã não abrange a Diocese de Guarulhos. A iniciação abrange a Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui no Brasil nós já temos muitas, né, até pela pesquisa, né, que foi feita aqui, pelas respostas que a gente teve, nós temos um grande número, mas temos muitos que ainda não estão caminhando. A gente tem muito material por aí, mas você sabe o que é iniciação? A iniciação é o começar, é o se apresentar. A iniciação não é só exclusiva da Igreja Católica. A iniciação pode ser numa ordem, numa profissão, né? O médico, o advogado, o contabilista, ele é iniciado na sua profissão. E nós, aqui, também somos iniciados, enquanto cristãos. A iniciação à vida cristã pretende não levar mais o conceito apenas do sacramento. Aquilo que a gente sempre falava, né, que o catequista sempre falava, as crianças vêm, aí faz o batizado, primeiro a Eucaristia, a crisma, e depois some. Então, a iniciação à vida cristã pretende introduzir o encontro daquele jovem, daquela criança, daquele adulto com Cristo. E a partir deste encontro, deste conhecimento, ele passa realmente a vivenciar, a amar e a querer saber cada vez mais. É o ser cristão não apenas por ser, por aprender,
É o ser cristão por vivenciar, por querer, por ter a sua vida transformada e por querer transformar. Então, aqui, a partir da minha experiência, iniciação à vida cristã, aqui na minha diocese, eu partilho com vocês. Iniciar é levar o outro ao encontro, a este encontro de transformação. Tudo bem, Beth? Eu queria eu queria só fazer uma colocação, Márcia, esse processo, só para deixar claro para as pessoas, eu acho que a Rosiana e a Liane também vão falar sobre isso, ele é um processo onde você vai levar o outro até Jesus, essa é a proposta da catequese, gente, isso que é o objetivo, lógico, mas ele está dentro de um processo, de um passo a passo, que tem orientação e que isso vai ser falado mais adiante, certo? Porque às vezes pessoas, né, só para a gente entender, e eu acho que cada um vai falar, vai colocar isso, tem o passo a passo que é explicado dentro dos livros que nós trazemos, que a igreja traz, aliás, para nos orientar com relação a isso. Nós queremos ajudar vocês a compreender. E você não compreendeu, deixa a sua pergunta aqui, tá bom? Beth, você, bem. Então, agora nós convidamos a Rosiana para falar, partilhar um pouco conosco da sua experiência. Bem, como a Márcia falou, né, ela já falou, assim, já fez uma introdução muito bem feita sobre a IVC, a Iniciação à Vida Cristã, que é realmente isso, né, trazer a pessoa, né, tanto a família, as crianças, os adolescentes, jovens e adultos, a terem uma vivência com a pessoa de Jesus, conhecerem realmente Jesus a fundo para poder amá-lo, acompanhar os seus passos e seguir nessa caminhada que não para, né? É uma caminhada contínua com Jesus, porque depois eles também sairão em missão. Então, assim, é muito bonito. Primeiro passo que a gente faz para poder ter essa iniciação. A gente precisa ter uma formação. Como aqui na minha arquidiocese, a arquidiocese propôs a formação para os catequistas, aí depois foi o vicariato e na paróquia. Então, assim, para poder iniciar os catequizandos, né, as crianças, jovens, adultos, adolescentes, a gente precisou também de ter uma formação e ser iniciado também nesse processo, porque a gente precisa aprender para poder viver, ter a vivência também. Então, assim, a nossa caminhada tem que caminhar junto com quem a gente está iniciando. É todo aquele processo dos antigos cristãos, porque eles ouviam a palavra, eles sentiam a palavra entrava no seu coração e eles iam seguir Jesus. Porque não adianta eu chegar, fazer como Raquel estava falando, né? Que muitos catequistas dizem, mas passou a Eucaristia, passou o Crisma, as crianças foram embora, os jovens foram embora, não voltaram. Por quê? Porque faltou realmente aquele conhecer Jesus, seguir os passos dele, aprender a amá-lo, aprender a amar os seus ensinamentos. Então, assim, é toda uma caminhada. E essa caminhada começa logo no primeiro dia, quando a gente vai fazer a inscrição, né, para essa caminhada de iniciação à vida cristã, a gente já começa ali, acolhendo. Como a Raquel sempre fala, né, a gente tem que acolher. E se a acolhida é uma boa acolhida, ele vai querer conhecer, ele vai querer caminhar, ter essa iniciação na vida de Cristo. Ou seja, como a Márcia mesmo falou, né? Todo lugar que a gente for, a gente vai ser iniciado, ou seja, na escola, numa nova escola, a gente vai chegar lá e ter a iniciação naquela escola, vai fazer amigos, conhecer novos professores. No trabalho, a mesma coisa, a gente vai ser iniciado no trabalho, você vai conhecer todo o funcionamento da empresa, para poder você ter um bom relacionamento. E na vida cristã também é a mesma coisa. Eu só posso amar aquilo que eu conheço, então eu tenho que fazer essa caminhada. Então, aqui, assim, a minha experiência foi realmente galgando os conhecimentos, né? Procurando participar das formações para poder saber como implantar melhor
como a gente acolher melhor esses que vão ser iniciados nesse processo. E o processo é uma caminhada linda, linda, que começa do querigma, ou seja, é o início, é você apresentar Jesus e fazer aquela pessoa amar Jesus. E é isso, Beth. Muito obrigada, Rosiana. Muito obrigada, linda partilha de você, da Márcia. Agora vamos convidar a Liane para ela também partilhar conosco um pouquinho da sua experiência com o que é IVC. Aqui na nossa paróquia, nós iniciamos com a iniciação à vida cristã já tem entre 5 e 6 anos. Um pouco mais até que nós já vimos caminhando nas formações esse sentido de Cristo em nossa vida, a centralidade da pessoa de Jesus de Nazaré. Então, e entendendo qual é o sentido dos sacramentos. Nós pensamos na iniciação à vida cristã com sacramentos que já iniciam no batismo, o primeiro passo. Segundo passo, chegamos na Eucaristia, essa correlação entre um sacramento e outro, e por fim, o crisma, né? Então, veja, no momento em que eu me encanto pela pessoa de Jesus, como a Rosiana falou, como a Márcia colocou, eu tenho uma nova visão do que é catequese, do que é a igreja. Eu não posso amar aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não vivo. E como viver, e como levar esse encantamento da pessoa de Jesus? Nós temos que começar desde o início, do primeiro passo, fazendo, levando para eles esse entendimento, e não só para as crianças, mas para os pais, para a família, para as pastorais, para os movimentos, do que é o sacramento do batismo, o que é o sacramento da Eucaristia, o que é o sacramento do Cristo. Uma vez que nós conseguimos fazer essa correlação entre um sacramento e outro, nós vamos ter uma nova visão, sim. Aqui nós tivemos certas dificuldades, sim, com alguns catequistas que não conseguiram entender o objetivo desse processo, dessa caminhada, dessa nova proposta que a igreja nos traz da iniciação à vida cristã, esse resgate, como a Márcia bem colocou, lá dos cristãos primitivos, de caminhar junto com Jesus. Mas estamos caminhando passo a passo, todo dia é uma novidade, todo dia nós temos um aprendizado novo. E tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer essa caminhada, seguir esse processo sem pavor, sem pânico, sem medo, porque nós estamos aqui para esses desafios mesmo. Muito bem, muito bem. Perguntas aí, Raquel, para essas meninas? Dúvidas? A Márcia quer falar. Pode falar, Márcia. Complementando um pouquinho mais, né, sobre o que as meninas estão falando, é importante a gente entender que ninguém deixou de ser catequista ou ninguém não sabe mais evangelizar, né? Mas todos nós somos convidados a fazermos juntos esse resgate, né? Esse trazer a centralidade de Cristo como um sentido final e único da nossa vida, né? E com isso nós fazermos a iniciação não só das crianças, dos jovens e dos adultos, mas da própria pastoral e das pastorais. A iniciação à vida cristã, ela não é só meio de catequese, não é uma nova forma de evangelização, é um novo modo de vivermos a nossa fé. E aí a gente vai falar lá na frente, né, sobre a questão das pastorais, de todas as pastorais, né, da catequese, do batismo, da pastoral familiar, da pastoral social, da pastoral do dízimo. Então, é a comunidade que é chamada a fazer esse resgate e a fazer junto com essas crianças, esses jovens, esses adultos, este caminho, né? Lá na catequese fora da caixinha tem o dizer, né, que a Raquel falava para nós, vou pegar na mão e vou com vocês durante todo o tempo. E é isso, nós somos convidados a fazer isso. É importante colocar, porque, assim, olha, agora não, nossa, não se fala mais de outra forma, tá? Não é simplesmente falar de uma forma diferente, é convidar a viver.
um compromisso de vida, é um projeto de vida. A iniciação à vida cristã é um projeto de vida que vai envolver a criança, o jovem, o adulto, a família, a comunidade e a igreja, né, como um todo. A primeira coisa, acho que foi a Rosiane que falou para a gente sobre a acolhida. Então, a iniciação à vida cristã é apresentar este Cristo a partir da acolhida, a partir do encontro entre as pessoas, apresentar o Cristo, o querigma, fazer o anúncio, e a partir desse anúncio vamos caminhando passo a passo, né? Como a gente está querendo fazer aí com vocês. Não adianta a gente chegar com enxurrada de coisas, a gente precisa entender aquilo que é a proposta, um novo jeito de sermos igreja. Nós temos uma música que vai dizer isso, novo jeito de sermos igreja, nós queremos, Senhor, na sua igreja. Então, é este novo jeito que nós somos convidados a partir da iniciação à vida cristã. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, aí vocês veem quem é que pode responder, tá? Quem de vocês gostaria de responder? Como é a aceitação das pessoas que buscam a preparação para o sacramento quando vocês informam esse novo processo de catequese, que não é só um processo de preparação sacramental, mas sim um processo de crescimento na fé. Então, eu queria saber quem que poderia, vocês que têm essa experiência, como que é a aceitação, ou como que reagem as pessoas que estão buscando os sacramentos dentro da igreja? Quem gostaria de responder? Liane, começa pela Liane, tá? Bom, nós temos aqui a catequese familiar e nós fazemos os encontros com os pais, então. E o que a gente percebe é que aquelas famílias que já vêm de uma caminhada evangelizada, por exemplo, aquela criança que ela já sabe todos os passos da catequese, que não precisaria dessa iniciação, né, de ensinar o sinal da cruz, a oração, que precisa ir à missa, que precisa participar da oração em comunidade, esses passos todos. Essas famílias, elas aceitam, elas gostam, elas não perdem os encontros, elas vivem esse momento. Então, elas entendem, assim, que esse crescimento na fé, essa maturidade na fé, faz muito bem para eles, e eles participam com amor. Mas o que frustra, realmente, é aquelas famílias que tem essas famílias que tanto faz, né? Então, elas não veem, assim, existe ainda essa dificuldade. Mesmo que nós tenhamos esse método, assim, que é apaixonante, a iniciação à vida cristã, a gente ainda encontra essas dificuldades em algumas famílias que não conseguem entender a diferença de uma forma ou outra na evangelização. Mas é interessante isso que você está colocando, porque a igreja, nosso compromisso é exatamente fazer esse processo com as pessoas que buscam o sacramento, porque percebam, quando vem uma pessoa para buscar somente o sacramento, e aí eu sempre falo para vocês já sabem, e quem não me ouviu falar isso vai aprender agora, que a gente não deve falar, principalmente quando é para a Eucaristia, para não falar, eu vou fazer a preparação para a primeira Eucaristia. Não façam isso, fala que vai fazer a preparação para o sacramento da Eucaristia, não fala que é a primeira, porque aí a criança vai fazer a primeira Eucaristia, pronto, ela cumpriu o que ela foi lá fazer. Vou me preparar para a primeira Eucaristia. Preparou, fez a primeira Eucaristia, não volta mais. Então, a gente não tem que quebrar essa questão de falar que é a primeira Eucaristia. Então, vai preparar para o sacramento. Então, eles vêm para a igreja pedindo o sacramento, mas eles não compreendem o sacramento, eles não vivenciam o sacramento, não vivenciam a igreja. E é exatamente essas pessoas que nós precisamos cativar e mudar e trazê-las para dentro da igreja, mostrando para elas essa riqueza. Eu acho que esse processo da iniciação à vida cristã
tem esse compromisso mais ainda forte nesse momento para a gente mudar, para a gente quebrar essa questão de somente procurar a igreja para os sacramentos. E que as pessoas que comecem a participar continuem dentro da igreja e não recebam o sacramento e vão embora. Então, vejo isso, Liane. Márcia, você quer falar? Sim, eu gostaria de falar. Aqui na nossa diocese, nós temos, sim, algumas questões dessas, mas é justamente isso que a Raquel falou. A iniciação à vida cristã vem fazer esse resgate, e a gente tem tido, assim, vários exemplos, né, várias comunidades, várias paróquias que nos trazem essa grande alegria de que das famílias aceitarem fazer o caminho, aceitarem ter essa iniciação. E aí vem a família mesmo, né? Porque a iniciação à vida cristã, ela vai buscar resgatar também esse ser igreja dentro de casa, em família. Os padrinhos do batismo são convidados a participar dessa iniciação, né? Vão aparecer figuras aí durante o caminho do introdutor e tal, e outros que têm justamente esse papel de fazer esse resgate. É muito gostoso, é muito prazeroso, como a Liane nos colocou, a gente sentir aquelas famílias que já estão ali, vamos dizer assim, acostumadas a fazer nesse caminho. Mas a riqueza que a gente tem, quando a gente vê de famílias que às vezes iam à missa e só, e hoje conseguem participar, porque este processo da iniciação à vida cristã, não importa qual é o material que você vai usar, mas todos eles vai sempre fazer a iniciação não só da pessoa, mas da família, do grupo, né? Daquela sociedade, daquela pequena igreja doméstica. Os pais, os padrinhos são convidados, são motivados a estarem participando da iniciação. E aí a gente fala assim que a iniciação à vida cristã, ela se torna um povo, porque ela tem o centro, mas ela vai abraçar todos. Não é só o catequizando, os pais, os padrinhos, né? É valorizado. Eles vão, quando chegar o tempo da Eucaristia, os pais também estão se preparando para viver com os filhos aquela alegria que hoje eles já vivem, né? E se por algum motivo não fazem, também acabam indo buscar. Então, a iniciação à vida cristã, ela tem esse objetivo mesmo, de levar, de introduzir aquele que veio buscar, mas todos os outros que estão com ele, sejam seus pais, sejam seus padrinhos, seja a esposa, no caso, catequese de adulto, seja a noiva, e a gente vai tendo, assim, na catequese de adulto, a gente tem muito esse exemplo. Às vezes vem buscar o sacramento porque vai casar, mas a noiva acompanha, mas o noivo acompanha. Às vezes a sogra, às vezes o sogro. Então, assim, a gente vai observando, vai vendo realmente a iniciação de um atingir a todos, né? Por isso que eu disse do povo. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, mas essas famílias, pelo próprio processo, são abraçadas, e muitas acabam realmente entendendo o processo em si e vivenciando também. E lá na frente tem a grata alegria de dizer que estamos em comunhão, estamos vivendo uma comunhão. Era isso. Pode falar, Beth, depois eu faço outra pergunta. Eu também queria aproveitar, então, só para fazer uma perguntinha para as meninas. Sim. Como elas falaram essa questão do resgate, né, da igreja, essa importância do resgate. Muitos catequistas veem os documentos mais atuais, né, da igreja falando sobre a iniciação à vida cristã. Mas eu gostaria que, se vocês pudessem me contar um pouquinho mais de onde vem esse resgate, se alguma de vocês poderia dizer, e porque de repente eles acham que é algo novo, e aí vocês podem me responder, né, que não é algo novo. Quem que quer falar?
Fala, Liane. As três podem falar. Eu posso tentar, Márcia, posso tentar. Mas você pede, assim, a origem da onde que vem em relação a documentos ou história mesmo? História mesmo, a questão dos primeiros cristãos. Sim, sim, vem lá do início de Jesus Cristo mesmo, no tempo que aqueles cristãos eram evangelizados. Então, veja, nós temos o capítulo 28 de Mateus, que ele é incrível, quando Jesus nos ordena, ide e evangelizai, batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinai-os tudo o que vocês aprenderam comigo. Isso, gente, para mim é o capítulo mais lindo de toda a Bíblia, porque ele é fantástico. Então, vejam, aqueles discípulos, eles saem em missão, evangelizando aquelas pessoas com o quê? O que eles têm em mãos para evangelizar? Nós temos documentos, nós temos uma infinidade de material, nós temos todos os recursos imagináveis para nos prepararmos, para nós estudarmos os conteúdos, os temas e nos aprofundarmos. O que eles tinham? Eles tinham o conhecimento da pessoa de Jesus, eles tinham aquele amor, aquele encantamento do que eles viveram enquanto Jesus caminhou nesse mundo junto com eles. Então, eles foram na palavra, eles foram com o Espírito Santo. Então, é daí que começa a caminhar a iniciação à vida cristã. Eu até queria fazer uma observação que a iniciação cristã, uma das meninas, não lembro se foi a Márcia ou se foi a Rosiana que falou, que começa ali na acolhida. Eu já penso que a iniciação à vida cristã, ela começa no batismo, porque no momento em que somos batizados, nós recebemos de Jesus, do Pai, nós recebemos do Pai aquela missão de servir a igreja. Nós passamos a caminhar. Então, a partir daquele momento, claro que até nós recebermos o sacramento seguinte, nós temos a orientação e nós temos todo o acompanhamento da família, dos pais. Mas, ao chegarmos na Eucaristia, as crianças já têm um entendimentozinho do que foi trabalhado, da doutrina, de todo aquele passo a passo também, até chegarmos, então, no sacramento da Crisma, no sacramento da maturidade na fé, entende-se que eles já têm esse discernimento de conhecer um pouco mais a doutrina. Então, eles têm essa iniciação nos sacramentos, tanto que os 3 sacramentos de iniciação à vida cristã, batismo, Eucaristia e Crisma. Por quê? Porque um complementa o outro. Não podemos separar esses 3 sacramentos, certo? Então, a partir de então, eles fazem essa caminhada, até voltarmos para a casa do Pai. Mas vejam, onde é que está esse início? Está lá na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o centro. A centralidade da iniciação à vida cristã é a pessoa de Jesus, porque nós começamos lá atrás, com os discípulos, com os apóstolos que vieram anunciando e passando, então, de cristão para cristão, essas maravilhas que nós temos de Jesus. Não sei se era mais ou menos isso que tu queria saber. Mas não deixa de existir a importância da acolhida mesmo lá no batismo. Lógico, a acolhida claro. Precisa ser feita na família que está, se não é o catecúmeno que vem procurar, um adulto já, se é a família que vem trazer a criança, a acolhida. Então, a acolhida é o ponto principal, o primeiro momento, onde a importância desses passos todos é você acolher a família e fazer explicar o processo, fazer o querigma e trazer essa pessoa para junto. Então, continua. Márcia, você quer falar, né? Deixa a Rosiana falar um pouquinho sobre essa questão da origem, tá? Bem, você já puxando aí um pouquinho antes de falar da origem, a acolhida foi justamente isso, a gente começa a acolher já no batismo, né? Ou seja, ele vai fazer a inscrição para a criança ser batizada, para o jovem ser batizado, a gente já faz a acolhida, porque é na acolhida que a gente atrai. Então, é como a gente vinha falando, conversando com a Márcia, essa acolhida vai chamá-los para conhecer, né, essa caminhada. E essa caminhada a gente não deixa só na acolhida. Após a inscrição, a gente vai até as famílias, nós vamos conversar como vai ser a caminhada, desde o batismo até o sacramento do crisma. Então, assim, vamos tendo contato com as famílias
E esse contato a gente não perde. Interessante, quando a gente foi fazer a apresentação das crianças e dos jovens aqui na nossa paróquia, e a comunidade ainda não conhecia totalmente o que era IVC, foi uma surpresa, assim, eles ficaram fascinados, porque disse que nunca tinham visto como era a acolhida, né, um rito de acolhida, de entrada das crianças, dos jovens na comunidade, né, para fazer o processo. Então, assim, como Jesus disse, né, eu vou enviar 2 a 2. Então, na catequese, a gente usa 2 catequistas em cada encontro, que é para ter um encontro mais fascinante, ou seja, eles conviveram com Jesus, os discípulos, os apóstolos viveram com Jesus uma caminhada. Como a Liane falou, a gente tem muitos subsídios para aprender a desenvolver a nossa catequese. Só que nós também precisamos ter essa mesma experiência, esse encontro com Jesus, fazer Jesus ser o centro da nossa vida e mostrar como essa caminhada vai ser linda para os que estão sendo iniciados também. Eles precisam que a gente dê o nosso testemunho, né? O testemunho que a gente dá dessa caminhada, desse encontro com Jesus, desse amor que a gente tem por Jesus, pela pessoa de Jesus sendo o centro da nossa vida, é o fundamental para atrair. Porque a gente só atrai as pessoas para Jesus se a gente tiver sido atraído por ele, se nós colocarmos Jesus como centro da nossa vida e mostrar o quanto o amor de Jesus é maravilhoso, o quanto Jesus faz por cada família, por cada criança, por cada jovem. É lindo quando a gente vai vendo a caminhada deles e vendo que eles estão crescendo, amadurecendo na fé, por causa de uma acolhida que a gente fez lá no início, pegou esses jovens, essas famílias que foram procurar os sacramentos, que revisitou eles novamente. Ou seja, tem uma experiência muito linda em relação à minha, quando eu estava na Eucaristia, que eu fiz as visitas. Aí, quando eu estava marcando as visitas, as crianças falavam assim, tia, mas a última vai ser a sua, né? Na sua casa, para a gente ir visitar a sua casa também. Eu fiz, tem que ser, né? Já que eu estou visitando a de vocês. Então, assim, é uma troca de experiência muito bonita. No início, eles vão ficar preocupados, porque eu tenho que arrumar minha casa, porque... Não, Jesus está na sua casa, independente de como seja a sua casa. Onde um ou mais estiverem reunidos, Jesus vai estar lá. Então, assim, a gente tem que mostrar a eles, e não precisa beleza. A gente precisa estar de coração aberto para receber os ensinamentos, o amor que Jesus tem, colocá-lo como centro da nossa vida. E é isso que é o importante. É como a Raquel sempre diz, a acolhida é que atrai. Márcia, fala. É isso mesmo que as meninas colocaram. E o primeiro documento que a gente pode citar, a Liane já falou e a Rosiane também, são as Sagradas Escrituras. Ide evangelizai, ide batizai. Antes, porém, eles fizeram o caminho, eles fizeram o encontro com Jesus, eles o conheceram. Onde o Senhor mora? Vinde e vede. Eles foram convidados a fazer esse encontro e depois eles foram testemunhar, eles foram anunciar. E daí nós vamos ter o resgate, esse resgate acontece a partir da leitura orante. Muitos catequistas vão se lembrar que nós voltamos à introdução da leitura orante nos encontros de catequese. Então, esse resgate é a partir daqui, da Sagrada Escritura, da leitura orante, do SIC, o Catecismo da Igreja Católica já nos fala da iniciação à vida cristã. O documento de Aparecida nos convoca a viver essa iniciação. Nós temos o documento 107, o documento e o estudo 97, que vão falar também sobre a iniciação à vida cristã. Então, esse resgate, ele já vem falando, como a Beth falou, né, que a gente falou que vem de lá de trás. Ele vem, esse resgate
já vem acontecendo na nossa igreja, esse movimento já vem vindo, e na oportunidade que a gente tiver, né, de apresentar também os materiais, os documentos que baseiam as formações que as dioceses dão, assim como a da Liane, a da Rosiane, e aqui em Guarulhos, as dioceses têm toda a documentação. E o primeiro resgate é feito a partir da Sagrada Escritura, a partir da leitura, a leitura orante da Bíblia, já vai iniciar nós de volta nesse caminho. Não que a gente estivesse fazendo errado, mas nós somos convidados a viver essa riqueza que é, mais do que saber quem é Jesus, caminhar com ele, viver. Assim como os discípulos, nós termos essa mesma graça de fazermos o encontro para depois nós sairmos a fazer o anúncio. Não sei se a gente te respondeu. Sim, sim. Gente, só para complementar, tanto no documento de Aparecida, tá? Tanto no documento de Aparecida 287, como aqui no documento 97, Iniciação à Vida Cristã, está escrito bem no comecinho aqui, que é do documento de Aparecida. É muito lindo isso, para a gente fixar a importância da iniciação à vida cristã. Está escrito assim, é um pedacinho só, está escrito assim: ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo e convidando-as para o seu segmento, ou seja, convidando essas pessoas para seguirem Jesus, aquilo que ele veio nos ensinar, ou a gente faz isso, ou não cumpriremos a nossa missão evangelizadora. Então, quando a gente fala muito essa questão de que catequese é vida, é viver o segmento de Jesus, não é passar doutrina, não é passar conteúdo, mas é viver a doutrina, viver o conteúdo, viver o ensinamento. E a iniciação à vida cristã vem exatamente resgatar essa vivência que os apóstolos tiveram com o próprio Cristo e que foram ensinando gradativamente para as pessoas e que elas viveram também. A igreja resgata isso, gente, pela importância de ter esse encontro com o Senhor, porque o que está acontecendo? Num determinado momento, isso se perdeu, e pela agilidade do mundo, e tudo muito rápido, o que acontece? Foi se apenas catequizando, mas não evangelizando. Então, você fala o que é uma catequese, ensina o que existe dentro de um conteúdo, mas você não faz as pessoas se aproximarem de Jesus. O que aconteceu? As pessoas vão se afastando, elas não vão compreendendo, não vai fazendo sentido para elas o que é viver a vida cristã, o que é viver a sua fé. Então, eu entendo que a iniciação vem resgatar isso e nos ajudar nesta caminhada. Beth, eu vejo assim aqui, só para a gente estar finalizando. Gente, por incrível que pareça, nós estamos finalizando a nossa live de hoje, mas eu vou pedir para... Não esqueci de você, Lu, mas eu vou pedir, nós não vamos fazer uma live de 1 hora, nós vamos fazer de 1h15, tá? Nós vamos até às 10h15, ao invés de terminar às 10, nós vamos terminar às 10h15. Por quê? Porque a Luciana vai trazer agora alguns questionamentos, eu ainda tinha 3 perguntas para fazer, mas eu não vou fazer agora, vai ficar para a próxima. Mas o mais importante, gente, que nós queremos que vocês, catequistas, coloquem aqui para nós, é se aquilo que foi falado aqui hoje facilitou, fez você compreender, pelo menos um pouquinho, melhorar o seu entendimento do que é a iniciação à vida cristã. Porque aqui a gente só está fazendo uma abordagem ampla do que é a iniciação à vida cristã, para começar a esclarecer isso. Porque não dá para começar a falar de algo que a pessoa não sabe nem o que é. Então, a gente tem que... Será que nós conseguimos, hoje, fazer com que você compreenda? Porque
A obrigação da catequese fora da caixinha, o meu compromisso com vocês, e aqui, esta equipe também, o nosso compromisso com vocês, é fazer com que vocês compreendam aquilo que nós falamos. Porque se alguém de vocês disser aí, ainda não entendi, nós vamos voltar aqui de uma outra forma e tentar falar com você e trazer, talvez essas minhas perguntas aqui venham ajudar lá na próxima live, nós vamos continuar esta daqui, porque é muito pouco tempo realmente, porque, viu, Luciana, eu quero saber, veja aí, se alguém aqui que não sabe o que é IVC e a gente tentou abordar, se você ainda não compreendeu, coloca aí para a gente. Porque nós vamos trazer na próxima live, que não tinha nem definido o tema ainda, gente. Mas se vocês concordam comigo, se alguém falar que não compreendeu, a gente vai vir aqui e vai fazer uma outra abordagem, vai ainda melhorar um pouco mais isso, mais detalhado, para poder fazer a pessoa compreender. Tudo certo, Beth? Tudo certo, Raquel, tudo maravilhoso. E eu só gostaria de concluir esse momento antes de passar para essa outra parte, que eu lembrei uma frase, um textinho que a Liane falou outro dia, a relação da iniciação à vida cristã com a Santíssima Trindade. Você lembra, Liane? Pode partilhar conosco? É lindo o que ela fala. Vamos lá. Sim, os sacramentos, então, eu, gente, sou apaixonada por falar em sacramento, tá? Se vocês me deixarem aqui, eu vou falando, porque para mim, a iniciação à vida cristã, para mim, se resume nesses 3 sacramentos, porque um está ligado ao outro. Veja que, quando eu falei do batismo antes, por sinal, eu quero fazer até uma observação sobre a acolhida, não quis dizer que não há essa acolhida há no batismo, sim, mas eu entendi que a Rose tinha falado lá na Eucaristia. E foi isso que eu entendi, perdão, tá, Rosiana, se eu entendi errado. Mas essa acolhida, então, ela inicia lá no batismo, né? E esse batismo, ele vem da onde? Ele vem da nossa comunhão com o Deus Pai que nos criou. É ali, em nome da Santíssima Trindade, que nós somos marcados com as promessas de Deus, do seu projeto para a nossa vida. Então, o batismo, nós fazemos a comunhão com o Deus Pai. Na Eucaristia, nessa pequena caminhada, nós temos a comunhão com o Deus Filho, e lá no Crisma, nós temos a comunhão, então, com o Espírito Santo, fechando essa comunhão com a Santíssima Trindade, esse corpo que é Cristo, esse corpo que é a igreja, que faz parte da nossa vida, que nos leva a caminhar, que nos inspira, que nos impulsiona. Eu não sei se era isso, Márcia, que você tinha pensado. Obrigada, Liane. Muito linda essa sua colocação, né, Beth? Legal. Pois bem, gente, então, vamos agora, quero ouvir agora a Luciana, porque a Lu estava acompanhando o chat. Lu, o que você traz para nós, querida? Bom, primeiro eu queria agradecer que tem catequista aqui de tudo quanto é lugar. Eu até anotei alguns lugares aqui, tem de Maranhão, Piauí, Curitiba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina. Muito legal, acho que a gente está conseguindo abranger, então, o país inteiro, isso é muito bom, tá? Pelo que eu vi aqui, o pessoal está elogiando bastante e entendeu bem o que é o IVC, né? Tem uma pergunta que eu acho que é importante e eu vou fazer, foi a Neia, nossa querida Neia de Matão, que fez. Ela queria entender assim, se o IVC ele tem que ser aceito pela diocese e se a catequista tem que passar por essa formação para poder aplicar o IVC. E eu queria até complementar um pouquinho nisso, né, e pedir para vocês falarem um pouquinho de que momento pode ser implantado o IVC. Se é só com criança, com adulto, para vocês complementarem um pouquinho aí, tá bom? É isso. Essa pergunta que a Luciana fez, meninas, é uma pergunta que vai ser respondida nas lives futuras ou a gente já pode responder agora isso?
Eu acredito que as meninas podem responder, né, gente? Eu acho que dá, sim, para a gente fazer uma colocação. Com relação à implantação, sim, né? A diocese precisa, porque a iniciação à vida cristã prevê comunhão dentro da diocese, né? Uma unidade na diocese, né? Por mais que a gente, a diocese com N números de paróquias, e às vezes uma paróquia consegue avançar mais, talvez alguma coisa, mas o ideal, o que se pede é que seja a partir da diocese, né? Então, para todos, né? É necessário, sim, a formação, né, das catequistas para implantação. Então, aqui em Guarulhos, por exemplo, nós começamos as formações em 2014, mais ou menos. E a primeira turma de iniciação à vida cristã está agora na 4ª etapa, então começou em 2017. Então, só em tempo de formação dos catequistas foram praticamente 3 anos antes de se iniciar. E há também um tempo de transição, né, por conta de questões de idade das crianças, de tempo da IVC e das metodologias anteriores que se usava, mas o ideal é que sim, que a partir da diocese seja feita o encaminhamento. Algumas dioceses já estão há 12 anos, outras estão há 4, há 5, há 6, mas lá na frente, todas as nossas dioceses, todos nós, enquanto igreja no Brasil, estaremos vivenciando a iniciação à vida cristã. É necessário, sim, que seja a partir da diocese, e também é necessário que haja a formação dos catequistas. Acho que era isso que era a pergunta, Lu? Isso mesmo. E também tem uma pergunta falando sobre as etapas, o momento... Não, quando que pode aplicar o IVC, né? Se é só com criança, ou pode ser com adultos? Acho que faltou um pouquinho falar isso. Tá. A implantação pode ser feita, tanto faz. Geralmente se começa com os adultos, né? Então, a iniciação à vida cristã, até porque um dos materiais da iniciação à vida cristã é o RICA, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, né? E ele é adaptado também dentro da IVC para se utilizar exatamente. Aí a Liane está mostrando aqui, tem uma outra versão também, mais simples, são as celebrações do RICA, tá? Então, sim, pode ser implantado tanto a partir da catequese de adultos, como a de crianças, não há distinção, mas geralmente se começa com a catequese de adulto, até por uma questão de tempo, de formação do catequista, mas nada impede, aí é uma decisão regional, né? Pode-se começar a partir das crianças, da catequese infantil, ou da catequese de adulto, aí vai de cada região, não existe uma obrigatoriedade. Só para compreender melhor o que você acabou de falar, essa era uma das perguntas que eu ia fazer aqui, é o seguinte, uma das 3 pode me responder. Quando você fala que geralmente inicia com adulto, até por conta do RICA mesmo, é só para esclarecer isso para os catequistas que estão nos assistindo aqui, tá? Quando a gente forma os formadores, né, os catequistas têm essa preparação elas vão se formar para serem os iniciadores aí, o que acontece? A Márcia traz que os catequistas estão prontos, então inicia-se com adultos primeiramente esse processo. Porém, gente, só para deixar claro, a iniciação à vida cristã, ela começa em qualquer momento deste ciclo. Pode começar pode e deve começar quando a família traz a criança para ser batizada, ou quando a criança vem para o sacramento, para receber o sacramento da Eucaristia, e ela não foi batizada, ela é um catecúmeno, porque ela não recebeu ainda o primeiro sacramento, então ali também
junto com as outras crianças. Faça também ali a iniciação à vida cristã, porque é um processo. Então, faz a iniciação à vida cristã, mesmo já tendo sido batizado, mas ela vai receber os outros sacramentos. Ou também os jovens. Ah, gente, nossa, minha paróquia já fez o batismo, recebeu o sacramento da Eucaristia, agora os jovens estão preparando para o Crisma. E nós já estamos iniciando o processo de iniciação à vida cristã. Dá para a gente inserir o Crisma também, os crismandos também nesse processo? Sim. Certo, gente? É isso? Tá claro? Porque senão a gente fica pensando que tem que sempre começar com os adultos. Quem são esses adultos? Como é que eu vou fazer? Eu vou buscar esses adultos vêm procurar a igreja. Então, tanto a igreja em saída para buscar essas pessoas que estão lá fora e que ainda não conhecem Jesus e que não receberam os sacramentos, a igreja faz isso, a igreja missionária, a igreja em missão, em saída, que vai buscar, como também aqueles que vêm buscar a igreja por qualquer motivo que seja, ele quer receber os sacramentos, quer conhecer Jesus, então ali faz-se a iniciação à vida cristã deste adulto, mas é em todo o processo. Então, a partir do momento que a diocese está preparada, preparou as paróquias, os catequistas, os introdutores que vão iniciar. Está tudo prontinho? Cada paróquia, tem paróquia que já está mais adiantada, outras que mandaram depois. Tudo bem, começa-se esse processo. E aí a paróquia, dependendo da maturidade, da experiência e da compreensão e segurança desses catequistas, vou chamar assim, né, que são os catequistas, é que ele vai, então, eles vão entrar em cada um na sua etapa. Tá certo isso que eu falei, gente, tá? Dentro do que vocês conheciam? É isso mesmo. Legal, para ficar claro. Lu, fala, Beth. Eu só queria que você falasse também, Raquel, como foi abordada essa questão de onde começa, né? Como que é colocado, né, o IVC, como que, esqueci a pergunta agora, mas você fala muito também que a questão da formação individual do catequista, que você falou assim, independe se a diocese adotou, você pode ir se preparando. Então, acho que é uma coisa bem interessante para a gente deixar para os catequistas aqui, é justamente isso. Quando o meu padre vir falar, nós vamos adotar esse processo. Estou sabendo de tudo, já estou vendo, estou sabendo já. Eu queria que você falasse um pouquinho, Raquel. Sim, isso é maravilhoso, porque, gente, quanto mais nós estivermos à frente, nós vamos estar ajudando a nossa igreja, a nossa paróquia, a nossa comunidade. Então, você diz assim, lá na pesquisa, os catequistas falam assim, eu não sei o que é, eu não tenho isso, não tenho a menor ideia, meu padre não quer. Tudo bem, eles não querem, mas não é momento. Escuta, vamos entender o seguinte, eles não querem porque ainda não estão preparados, ainda não compreendem o processo, tudo, e eu falo sempre isso nas formações da catequese fora da caixinha, né, que é tudo muito gradativo, gente, é tudo passo a passo, pequenininho, ninguém cresce de um dia para o outro no estalar de dedo e fala assim, a partir de hoje eu já sei, ontem eu não sabia, mas hoje eu sei. Não é assim, a gente sabe um pouquinho, e aí vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, essa formação, você que está aqui e está ouvindo falar de IVC, mas o que é isso dentro da igreja? A igreja está pedindo isso, a minha diocese ainda não tem, a minha paróquia ainda não está sabendo, o padre ainda falou que não vai começar agora, porque é um processo lento, porque as pessoas ainda não querem, ainda não compreendeu. Mas você pode sim se preparar. Desde já, porque vai chegar um momento em que a igreja vai pedir isso mais fortemente ainda, e como a Márcia falou, vai chegar lá na frente, todo mundo vai estar trabalhando dessa forma. Então, venha participar, divulgue isso, assista mais vezes essa live, para vocês irem aprendendo, e deixando os comentários de vocês, e principalmente as dúvidas. Gente, eu amo, hoje eu estava falando com uma aluna minha aqui da formação, e eu falei para ela assim, eu amo falar com os meus alunos, eu amo falar com o catequista. Por quê? Porque vocês trazem, às vezes, uma coisa
tão simples e que para você é tão complexo, traga para a gente, não tenha medo, porque somente sabendo aquilo que te preocupa, aquilo que está dificultando a sua caminhada, aquilo que é uma pedra no teu sapato, aquilo que é um abismo na tua frente, ou que é um paredão aí que você não consegue transpassar, a gente vai tentar ajudar você. Entende? Então, é isso que nós queremos aqui. Então, Beth, muito bem colocado isso que você falou, porque nós temos, sim, que avançar. Nós vamos continuar. E nós, a da Catequese Fora da Caixinha, todos nós estamos aqui de mãos dadas. Gente, todo mundo assim, ó, de mãos dadas, com vocês, caminhando para sair dessa situação que vocês estão. Certo? Obrigada, Beth. Lu, o que mais que você traz aí para nós? Teve mais alguma colocação? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Teve mais perguntas, mas acho que não encaixa nessa live. Então, vou pedir para aguardar, que vai envolver mais como orientar a família. Eu acho que vai uma coisa bem para frente, né? Você quer trazer a pergunta, falar quem foi que fez, por favor? Posso trazer. Deixa eu achar aqui. Foi a Caroline. Ela falou assim: Raquel, eu gostaria de saber se essa iniciação permite que nós, catequistas, dê conselhos particulares para os pais. Estou com uma família que a mãe tem depressão e outras coisas. Se a gente pode dar conselho particular para a família. Como vocês veem isso, gente? Quem quer falar? Fala, Márcia. Então, a iniciação à vida cristã, ela prevê, como eu falei, esse acolhimento de toda a família, né? Também envolvendo. Eu não diria como um aconselhamento particular, mas eu diria realmente essa acolhida, esse trazer essa família para a convivência ali nesse caminho, que é o Cristo que vai fazer a transformação. Né? Então, eu acredito que a iniciação à vida cristã nos motiva, sim, a trazer essa família também a ser iniciada, a conviver, porque quando a iniciação não necessariamente é de quem não tem os sacramentos, como você colocou, né? No caso, pode ser um adulto, pode ser a família que já tem todos os sacramentos e tal, sim. Mas também vai ser iniciado no encontro, no vivenciar o Cristo, né? Nesse resgate. Então, eu diria assim que a gente também vai ter, também falando um pouquinho mais para as famílias, nas perguntas que a gente teve, então a gente vai ter umas respostas mais direcionadas às questões familiares, mas o que eu diria de momento seria isso, que a iniciação à vida cristã nos motiva, sim, a fazer esse acolhimento da família como um todo. Quando a Caroline pergunta do aconselhamento, ela não foi clara no que ela está pensando em acolher, desculpa, o termo é aconselhar. Porque eu vejo assim, gente, todo o aconselhamento que nós, catequistas, podemos fazer é dizer apenas que Deus é amor e que Ele nos ama e que nós podemos e devemos seguir Jesus, temos condições, sim, de ajudá-los nesse segmento de Cristo. Por que eu estou falando isso? Nós estamos, até que ponto, preparados para aconselhar alguém? Aconselhar a quê? Eu não sei o que ela quis dizer aí, entendeu? Então, é muito mais importante que a gente tenha a escuta, que eu chamo, que a gente fala, né, que é a escuta ativa do outro. Então, que o outro venha, que o outro encontre em nós pessoas que estão aptas e desejosas de ouvir e de acolher o outro, seja ele quem for, tá? E neste momento dessa acolhida, o fato do outro falar, do outro se colocar, ele mesmo vai organizando os pensamentos dele. E o que nós vamos aconselhar é apenas com relação a acomodar o coração dessa pessoa, dizendo para ela que Deus é Pai, Deus é amor e Deus o ama. Agora, o quanto é
psicológico, psiquiátrico, se é uma ajuda de outro tipo que não aborda o meu entendimento, eu não posso aconselhar. Eu tenho bem preocupação com isso, tá, gente? Que essa questão de a gente aconselhar. Aconselhar o quê? Então, depende disso também, tá? Agora, acolher, sim, mas aconselhar, não sei. Eu fico aqui realmente preocupada com isso, com essa questão de aconselhamento. Não sei como vocês veem isso. Tudo bem? Ok? Então tá. Mais alguma coisa, Lu? Não, hoje só. Então tá, gente. Podemos então finalizar. Eu gostaria que vocês dissessem aí uma palavra para os nossos catequistas que estão aqui nos ouvindo, para outras e outras pessoas que ainda vão nos assistir, vão ver. O que vocês gostariam de deixar para elas? E daqui a pouco a gente finaliza, então, dizendo quando vai ser a próxima live. Quem que gostaria de começar falando? Rosiana, fala, meu amor. Bem, catequistas, nunca diga para você que você não tem condições de aprender, como Raquel sempre fala para a gente no curso, que mesmo você tendo idade, eu já sou muito velha, assim, idosa, não tenho condições. Não, ou eu sou muito nova, não tenho condições de aprender. Não, não pense assim, porque quanto mais a gente procura aprender, mais a gente busca conhecimento, nós vamos aprender. E com Jesus no nosso centro, da nossa vida, o aprendizado fica muito mais bonito. Você vai aprender tantas coisas colocando Jesus no centro da sua vida, que você nem vai imaginar. Eu mesmo, antes de entrar para o curso de formação fora da caixinha, eu estava fora da caixinha, mas era aquela pessoa que não acreditava que eu tinha condições de permanecer fora da caixinha. Mas, como Jesus é o centro da minha vida e me mostrou que eu tenho capacidade de aprender, de eu ir buscar, faça o mesmo, acredite em você, acredite no seu potencial de aprendizado. Você vai ser um catequista diferente, você vai inovar na sua catequese. Obrigada, Rosiana. Obrigada, querida. Liane, quer falar, querida? Deixa uma palavra aqui para o pessoal. Bom, aceite os desafios, siga adiante, não tenha medo, porque Cristo é o nosso centro. Ele está aqui, ele vai nos levar pela mão, vai caminhar conosco. Se ele nos chamou, se ele nos trouxe nesse ponto até aqui, é porque nós não estamos sozinhos, não. Obrigada, Liane. Obrigada. Márcia? Eu penso que a gente sempre pode olhar de outro ângulo, né? Como diz o padre aqui na nossa paróquia, o caminho se faz caminhando. A iniciação à vida cristã vai sendo feita durante este caminho. Obrigada, Márcia. Lu? Eu só tenho a agradecer todo esse aprendizado que essas meninas maravilhosas têm, tanta experiência que elas têm, em poder passar isso para todas as catequistas. Isso que eu acho que é o mais importante, e que nem a Raquel sempre fala, se a gente tem o conhecimento, a gente tem que levar. Não adianta guardar para si, que vai morrer dentro de você. Então, as lives vão ser nesse sentido, a gente conseguir passar toda essa experiência que as meninas têm, todo esse conhecimento para vocês, catequistas, e isso fortalecer vocês na catequese de vocês. Obrigada, Lu. Beth, querida. Bom, já nesse primeiro passo dessa noite, gratidão a vocês, meninas que estão aqui conosco, e dizer assim, que isso vai servir para nós de inspiração. Inspiração, né, para que o nosso amor a Jesus cresça cada dia mais, e que a gente possa realmente, como a Raquel disse, não simplesmente catequizar, mas evangelizar, caminhando lado a lado, juntos, é todo um sentido novo. Então, que eu espero, desejo, que todos, né, sintam esse Jesus presente no nosso meio, e que realmente cada live possa transmitir isso para cada um de vocês, tá? De coração, assim, eu acho que eu estou muito feliz que
que uma simples ideia, né, que eu acredito também muito no Espírito Santo, nos trouxe aqui. Então, nada é por acaso, como a Raquel disse, Deus, né, deseja coisas grandes, né? Então, que seja isso, tá? E muito obrigada. Obrigada, Beth, querida. Obrigada pela inspiração, por você ter dito seu sim ao Senhor, quando Ele inspirou, o Espírito Santo inspirou em você aí esse desejo que você, catequista, coloca lá nos grupos. Você, catequista, que participa lá dos nossos grupos, e você trouxe essa sua necessidade. Esse é o nosso objetivo. Desde que começou a Catequese Fora da Caixinha, o objetivo é ajudar os catequistas. Que alegria, gente, que alegria ter essa equipe, ter vocês aqui, e essa equipe maravilhosa que traz a sua experiência para ajudar você, catequista. Lembrando, como a Rosiana disse, a importância do conhecimento, de nós estarmos sempre buscando esse conhecimento. A Beth falou da necessidade aí dos catequistas aprenderem sobre a iniciação à vida cristã, mesmo não tendo implantado ainda, não existia esse processo ainda, nem na sua diocese, nem na sua paróquia. Então, que estejamos sempre crescendo, gente, até o último minuto da nossa vida, que nós estivermos respirando, nós estamos vivendo, e que isso seja vida em crescimento, porque, como eu sempre digo, que a natureza nos ensina, o que não está crescendo está morrendo, e ninguém aqui está morrendo, todo mundo aqui está vivendo, e para a gente dizer que a gente está ainda vivendo muito, que o nosso último minuto de vida, até lá em cima, que a gente só morra na hora que a gente parar de respirar, porque o Senhor assim quer, que a gente use os nossos dons, os nossos talentos, e principalmente o nosso chamado até o último minuto da nossa vida. Agradeço a todas vocês, gratidão a Deus pelo dom da vida de vocês, pelo sim de vocês, e por estarem aqui, ajudando a Catequese Fora da Caixinha, a ajudar você, catequista, a ser um catequista mais acolhedor e inovador, porque esse é o slogan da Catequese Fora da Caixinha, acolher e inovar para catequizar. Beijão, boa noite, meninas, fiquem com Deus, e até a próxima, tá?